Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. 1 Samuel. O vaso que marcou uma época. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. 1 Samuel 3, 19 a 21. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. 1 Samuel 7, 1 a 6. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais. Tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. 1 Samuel 12, 1 a 5, 18 a 25. Oremos. Querido Pai Celestial, nós realmente te louvamos e agradecemos, pois éramos pecadores rebeldes que nada mereciam a não ser a morte, mas por meio de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de seu sangue derramado e de seu corpo partido, podemos nos achegar a Ti, sendo aceitos no amado. Com ousadia, podemos contemplar a Ti, a glória do Senhor, com o rosto desvendado. Portanto, Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos concedes. Ao estarmos em Tua presença, rogamos que Tua palavra seja aberta ao nosso coração.
Fala conosco, Senhor. Liberta-nos para que sejamos totalmente teus e a ti seja a glória, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. O primeiro livro de Samuel é um livro de transição, pois nele verificamos que ocorre uma mudança na história da nação de Israel. O governo dos juízes dá lugar ao reinado. Os filhos de Israel viveram sob os juízes por algum tempo e sua situação era bastante ruim nesse período. O povo de Israel rebelou-se contra Deus vez após vez e, em consequência disso, Deus permitiu que seus inimigos o oprimissem. Enquanto estavam sob opressão, eles clamavam a Deus e ele, em sua grande misericórdia, levantava juízes ou salvadores para libertá-los. Contudo, quando o juiz morria, os filhos de Israel retornavam novamente ao pecado e tudo recomeçava como num ciclo. Naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo a seus próprios olhos. Acima de todas as coisas, eles rejeitaram a Deus como seu rei. Entretanto, neste livro você nota que Deus aproveitou a ocasião na qual eles pecaram e a transformou em algo bom. Quando pediram um rei, eles fizeram algo mal, pois rejeitaram a Deus como rei. Eles queriam um rei como as demais nações e não queriam que Deus fosse seu rei. Graças a Deus, pois ele usou a ocasião do pecado de Israel e levantou um reinado que está de acordo com seu propósito. Deus deu a eles um rei segundo seu próprio coração e, posteriormente, por intermédio daquele rei, Deus iria trazer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o próprio Senhor Jesus Cristo. No cânon judaico, 1º e 2º Samuel constituíam um único livro. Seu título era Samuel, pois ele é a figura central de todo o livro. Ele não foi apenas o último dos juízes, mas também foi um profeta levantado por Deus. Por meio dele, Deus trouxe o rei e o reino. Contudo, ao ler 1º Samuel, você vai encontrar 3 personagens principais: Samuel, Saul e Davi. Num certo sentido, isso nos permite dividir 1º Samuel facilmente em 3 partes. Primeira, capítulos 1 a 7, Samuel. Segunda, capítulos 8 a 15, Saul. Terceira, capítulos 16 a 31, Davi. Percebemos que a história dessas 3 personagens e suas influências se sobrepõem muitas vezes, mas você nota claramente que elas são as principais figuras do livro. De acordo com a tradição judaica, os capítulos de 1 a 24 foram escritos pelo próprio Samuel. No início do capítulo 25, nos é dito que Samuel morreu, o que implica que o restante do livro não foi escrito por ele. Sabemos que essa parte foi escrita pelo profeta Natã e por Gade, o vidente, tal como está registrado em 1 Crônicas 29 e 29. Dos juízes ao reinado. Como já vimos, o livro de 1º Samuel trata da transição entre o tempo dos juízes e o reinado. Na verdade, o governo dos juízes não fazia parte da concepção original de Deus. Os juízes caracterizaram uma medida de emergência, de caráter temporário. Deus havia erguido o sacerdócio e, por intermédio dele, o povo deveria ser levado a Deus. Contudo, o sacerdócio fracassou. Por causa disso, Deus adotou uma medida de emergência e levantou a ordem dos juízes. A concepção original de Deus é o reinado, mas antes que ele fosse introduzido em Israel, Deus trouxe os juízes em caráter emergencial. Entretanto, os filhos de Israel nunca retornaram realmente ao Senhor durante o período dos juízes. Eles buscavam ao Senhor por algum tempo apenas para serem libertados. Em seguida, retornavam à sua condição anterior, pois não se haviam voltado ao Senhor no coração. Todavia, Deus agora iria dar fim ao governo dos juízes e introduzir o reinado. Percebemos que outra coisa ocorre na transição dos juízes para o reinado. Deus levanta uma nova ordem constituída pelos profetas. Foi mediante os profetas que Deus realizou a mudança da época dos juízes para o período dos reis. No capítulo 3 de Atos, vemos que Samuel foi considerado o primeiro dos profetas. Sabemos que, em certo sentido, Abraão também era profeta, mas, estritamente falando, as Escrituras citam Samuel como o primeiro dos profetas. Ele deu início a uma sucessão de profetas que durou cerca de 1000 anos até terminar em João Batista.
Esses são os profetas do Antigo Testamento, e por meio deles, Deus realizou a mudança para o reinado. Os sacerdotes representam o povo diante de Deus, mas os profetas falam da parte de Deus ao povo. Por intermédio dos profetas, a transição foi finalmente realizada. O primeiro estágio da vida de Samuel, preparando um vaso para a transição. Samuel foi levantado por Deus como o vaso para realizar a transição. Ele foi o último dos juízes e aquele que introduziu os reis. Ele foi um vaso de Deus que marcou uma época. Naquele tempo, notamos que Eli também foi o último dos juízes. Em termos históricos ou cronológicos, Eli provavelmente foi juiz na mesma época que Sansão. Os juízes não governavam sobre todo Israel, mas apenas sobre parte da nação. Eles foram levantados por Deus para libertar o povo, e Deus os usou para fazer isso. Contudo, pensemos na vida desses juízes. Vemos no livro de Juízes qual era o caráter de Sansão. Sua vida foi um fracasso. Veja a vida de Eli. Ele parecia ser um bom homem, mas era muito velho, muito frágil e muito fraco. Ele não podia ver muito bem, pois seus olhos estavam quase cegos. Ele também honrava seus filhos mais do que a Deus. Ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes, os quais eram extremamente ímpios. Eles transformaram o sacrifício em abominação, em algo repugnante aos olhos do povo. Eles afastavam as pessoas de Deus em lugar de levá-las a conhecê-lo. Eli permitia que seus filhos continuassem agindo desse modo. Ele honrava mais a seus filhos do que a Deus, e, em certo sentido, isso representa a condição espiritual do povo no final da época dos juízes. Durante esse período, a palavra de Deus era muito rara, ou seja, Deus raramente falava. Sabemos que nosso Deus é um Deus que fala. Deus não fala demais, mas Ele gosta de falar. Ele nunca diz coisas sem propósito, mas sempre fala a verdade. Contudo, a condição do povo de Deus era tal que eles praticamente fecharam-lhe a boca. Deus não podia falar, pois eles não tinham ouvidos para ouvir. Era inútil que Deus falasse com eles. A Bíblia também diz que as visões não eram frequentes. Em outras palavras, Deus pouco aparecia no meio deles, embora esse não fosse seu desejo. Deus ama comunicar-se, ter comunhão com seu povo. Deus ama mostrar-se a si mesmo para seu povo. Entretanto, a condição espiritual do povo de Deus era tão repulsiva que ele teve de se retirar. Essa era a condição espiritual dos filhos de Israel durante a época dos juízes. De tempos em tempos, eles experimentavam libertação de seus inimigos, mas o coração deles nunca se voltou para Deus. Sua condição era lamentável. O juízo de Deus já estava sobre Eli. Deus lhe disse: já que honras a teus filhos mais do que a mim, teus dias terminarão. Naqueles dias, tudo estava em densas trevas. Parecia não haver qualquer esperança para o povo, mas Deus, em sua grande misericórdia, iria fazer algo glorioso. Ele iria introduzir o reino e seu rei. Um nazireu. Secretamente, Deus estava preparando um vaso. Sempre que Ele quer se mover, sempre que Ele quer fazer algo na terra, Deus primeiramente preparará um vaso. De forma oculta, Deus preparava um vaso para aqueles tempos de trevas. Para realizar essa transição, Ele usou uma mulher, Ana. Esse nome significa graça. Deus a confinou de tal maneira que ela teve de orar como em dores de parto. Dessa oração, um filho foi gerado. O nome que lhe foi dado é Samuel, ou seja, aquele que foi pedido a Deus. Este filho nasceu da oração de dores de parto de Ana, e mesmo quando ainda estava no ventre da mãe, seu futuro como nazireu já estava definido. No capítulo 6 de Números, vemos que um nazireu é uma pessoa consagrada ao Senhor. Durante o período de seu voto, um nazireu não poderá beber vinho, não permitirá que a navalha toque seu cabelo, pois deve deixá-lo crescer, nem se aproximará de um cadáver, pois isso o tornaria impuro. Tudo isso tem um único significado. O nazireu é uma pessoa totalmente consagrada e dedicada a viver para Deus. Samuel era um nazireu consagrado por toda a vida. Até mesmo no ventre da mãe, ele era um nazireu, pois Ana não podia beber vinho. Samuel já nasceu totalmente dedicado a Deus.
Quando foi desmamado, ele foi enviado para o tabernáculo em Siló, pois o templo ainda não havia sido construído. Como um pequeno menino, Samuel foi para lá enviado de modo a ministrar diante de Deus. O pequeno Samuel serviu diante de Deus sob a orientação de Eli, que era o sacerdote e o juiz naquela época. Os 2 filhos de Eli eram homens ímpios quando Samuel era uma criança. Você sabe como um menino poderia facilmente ser influenciado a imitar os irmãos maiores. Entretanto, mesmo que fosse apenas um menino e vivesse num contexto de iniquidade, Samuel preservou-se em pureza diante de Deus. Ele não foi afetado pela maldade que o cercava. Samuel serviu a Deus com fidelidade sob a orientação de Eli. Diligência. Samuel não poderia fazer muito nesse contexto, mas, por ser um menino, coube-lhe a tarefa de abrir as portas do tabernáculo. Isso era muito importante, pois se ninguém abrisse as portas, as pessoas não poderiam entrar e adorar. As portas tinham de ser abertas bem cedo de manhã, e isso exigia alguma medida de diligência daquele menino. Samuel foi diligente ao fazer essas pequenas coisas na casa de Deus, e ele fez tudo fielmente. Um ouvido para ouvir. A fidelidade de Samuel chamou a atenção de Deus e, numa noite, ele o chamou. Samuel não sabia que Deus o estava chamando, pois nunca o havia ouvido antes. O menino pensou que fora Eli quem o havia chamado, foi até ele e disse: Eis-me aqui, tu me chamaste. Ele respondeu: Eu não te chamei, volta para a cama. Samuel voltou para a cama e Deus o chamou de novo. Novamente ele foi até Eli e este respondeu como antes: Não te chamei, volta para a cama. Pela terceira vez Deus chamou a Samuel e ele foi até Eli. Naquele momento, Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel. Infelizmente, ele já era um homem muito fraco, mas tinha alguma experiência. Ele disse a Samuel que, se Deus o chamasse novamente, ele deveria dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Então, Deus se achegou a ele e o chamou: Samuel, Samuel. Deus começou a falar com Samuel e a aparecer para ele. A Bíblia diz: Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele cresceu em seu conhecimento de Deus e começou a receber a sua palavra. Tudo o que Samuel dizia se concretizava. Então todo Israel, de Dan até Berseba, soube que Deus havia estabelecido a Samuel como seu profeta. A palavra de Deus chegava ao povo por intermédio dele, e Deus começou a aparecer ao povo ao manifestar-se a Samuel. Deus havia levantado um vaso preparado para uso do mestre. O vaso que marcou uma época. Você sabia que nós também estamos vivendo num tempo de transição? Naquela época, os filhos de Israel estavam vivendo na transição dos juízes para o reinado, e essa era uma grande transição. Sob o governo dos juízes, cada um fazia o que considerava certo a seus próprios olhos. Não havia unidade, nem poder, nem paz. Mas, sob o governo do rei, todo o povo estaria unido como um só homem, então haveria paz. Isso faria muita diferença. Hoje em dia, estamos vivendo nesse tempo de transição. O tempo em que vivemos é a dispensação da graça. Somos gratos a Deus por ser esta a época da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Entretanto, até mesmo esta época da graça chegará a seu final. Um dia, ela terminará, e o tempo da justiça irá começar sobre a terra. Um dia, o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Deus e do seu Cristo. Em outras palavras, o reino de Deus virá sobre a terra, e quando isso ocorrer, a justiça irá reinar em toda a terra. Hoje em dia, a iniquidade governa sobre a terra, mas um dia a justiça reinará sobre tudo. O Rei da Justiça chegará, e sabemos que esse dia logo virá. Quando realiza essa grande transição, Deus necessita de um vaso. Deus prepara um vaso de modo a realizar essa mudança. Onde está esse vaso? Quem será esse vaso? Na verdade, o pensamento de Deus está em sua igreja, pois ela deveria ser esse vaso. A igreja deveria ser o vaso por meio do qual a era da graça seria concluída e a era da justiça seria introduzida. A igreja deveria ser um instrumento para preparar a vinda do rei.
Infelizmente, ela fracassou, pois mundanizou-se. Portanto, Deus está levantando um povo dentro da igreja. A Bíblia os chama de vencedores. Deus levanta um povo dentre seu povo redimido, o qual será preparado, assim como Samuel. Oração de dores de parto. De que modo Samuel foi trazido a este mundo? Graças a orações de dores de parto de sua mãe, Ana. Como princípio espiritual, sabemos que Ana representa a graça. É por meio da graça que somos gerados no reino de Deus. Somos salvos graças às orações de dores de parto de outras pessoas. Olhando para trás, você notará que provavelmente veio ao Senhor por intermédio de alguém que estava orando a seu favor. Talvez fosse sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa ou até mesmo seus filhos. Talvez alguns de seus amigos estivessem orando por você. Normalmente, as pessoas são introduzidas no reino de Deus por meio das orações de dores de parto. Nazireus. Somos todos filhos da graça, tal qual Samuel. Contudo, isso não é suficiente. Temos de ser nazireus no sentido espiritual. Hoje em dia, Deus não quer que façamos todas aquelas coisas exteriores que os filhos de Israel faziam, pois eles eram o povo terreno de Deus. Nós somos o povo celestial de Deus. Conosco, todas as coisas são espirituais, mas os princípios são os mesmos. O propósito de Deus é que sejamos nazireus. Cada filho de Deus deve ser um nazireu. Em outras palavras, nossa vida foi resgatada e, portanto, devemos ser dedicados a Deus, devemos viver para Ele. Não importa a atividade na qual estejamos envolvidos, devemos viver consagrados aos seus interesses. Devemos estar separados do mundo. O vinho e todo o produto da videira falam do prazer mundano, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer para nos dar o prazer do pecado. Devemos estar separados do mundo, pois fomos unidos à videira verdadeira, nosso Senhor Jesus. Recebemos todo o nosso suprimento de Cristo Jesus e não mais do mundo. Um nazireu deve deixar seu cabelo crescer livremente. Nas Escrituras, isso significa cobertura. Em outras palavras, precisamos cobrir a cabeça diante do nosso Cristo. Permitamos que Ele seja o nosso cabeça. Somos o corpo de Cristo para realizar a sua vontade. Como nazireus, não devemos tocar nenhum cadáver para que não sejamos contaminados. Nas Escrituras, o cadáver nos fala da carne. Não devemos tocar em nossa própria carne, nem na carne de outras pessoas, pois a carne contamina terrivelmente e sempre produz morte. Portanto, todos devemos ser nazireus, separados e dedicados a Deus. Será que já nos consagramos desse modo? Fidelidade. Na vida espiritual, precisamos de tempo para crescer. Quando nascemos, não saímos do ventre de nossa mãe já adultos. Na verdade, apenas um homem veio assim, e este foi Adão. Quando Deus o criou, ele já era um homem adulto. Entretanto, cada um de nós começa como um bebê e gradualmente vai crescendo. A mesma coisa ocorre no sentido espiritual. Precisamos crescer em favor de Deus e dos homens. Não apenas precisamos crescer espiritualmente, mas também precisamos aprender a ministrar, a servir a Deus como aprendizes. Talvez no início façamos coisas pequenas, tal como Samuel que abria as portas do tabernáculo. Contudo, é nessas coisas pequenas que nossa fidelidade é provada, à medida que aprendemos a ministrar diante de Deus pelo ministrar ao povo de Deus. Será que estamos sendo fiéis? Deus está buscando pessoas fiéis e não pessoas talentosas. Se formos fiéis, Deus irá nos escolher. Deus concede 5 talentos para uma pessoa e 2 talentos para outra, mas a quantidade não faz diferença para Ele. O que faz a diferença é ser fiel ou infiel. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas, pois assim Deus nos confiará coisas maiores. Precisamos ouvir o chamado de Deus. Em outras palavras, deve haver um relacionamento pessoal com Deus. Nossa relação com Ele não pode ser indireta. Temos de ter comunicação direta com Deus. Ele chamou a cada um de nós para cumprir uma função no corpo de Cristo. Se formos fiéis, tanto a palavra de Deus como o próprio Senhor virão até nós. Um vaso corporativo.
Este será o vaso que Deus usará nos últimos dias para efetuar a mudança que consiste em concluir a presente era e introduzir a era vindoura, ou seja, a era do reino. Deus está buscando este vaso e cada um de nós pode ser incluído. Podemos ficar de fora, mas seremos incluídos se formos como Samuel, ou seja, se formos realmente separados e dedicados ao Senhor. Se formos fiéis mesmo em coisas pequenas, se crescermos no Senhor, se ouvirmos Sua voz e se ouvirmos em nosso espírito. Hoje em dia, este vaso que marca a época é um vaso corporativo. Não se trata mais de apenas um homem chamado Samuel, mas será um número plural de pessoas. Será uma coletividade de vencedores, e por meio deles, o filho varão, o rei e o reino serão trazidos. Veja Apocalipse 12. Este é o primeiro estágio da vida de Samuel, que está nos capítulos de 1 a 6. O segundo estágio da vida de Samuel. A segunda parte da vida de Samuel é descrita do capítulo 7 ao 12 de 1 Samuel. Quando os filisteus vieram atacar os filhos de Israel, estes se encontravam em condição tão miserável que não podiam lutar, pois Deus não estava com eles. Contudo, eles eram muito supersticiosos, pois pensavam que, se trouxessem a arca de Deus consigo, então Deus lutaria por eles. Chegaram a essa conclusão porque a arca de Deus já tinha lutado por eles anteriormente. Por exemplo, quando cercaram Jericó até a cidade cair, a arca estava em seu meio. Eles então pensaram que, se trouxessem a arca consigo, Deus lutaria por eles e o inimigo seria derrotado. Todavia, Deus não respeita nenhum tipo de superstição. Deus não estava com eles, pois eles viviam em rebeldia. Como a arca representava a presença de Deus, os filhos de Israel colocaram sua fé na arca, pensando que agora Deus iria lutar por eles. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, além da derrota, Deus permitiu que a arca fosse tomada pelos filisteus. O testemunho de Deus, a glória de Deus havia deixado Israel. Quando Eli recebeu a notícia de que a arca fora tomada, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ao mesmo tempo, sua nora piedosa deu à luz a um menino. Ela o chamou de Icabode, ou seja, foi-se a glória do Senhor, pois a arca havia sido tomada. Os filhos de Israel não sabiam como proteger a glória de Deus, mas Deus sabia como proteger sua própria glória. A arca ficou na terra dos filisteus por 7 meses, e durante esse tempo eles não puderam suportá-la. Houve pragas sobre a terra e sobre as pessoas. Eles colocaram a arca no templo de seu deus Dagom, cuja imagem é uma cabeça de peixe. Dagom caiu sobre o limiar, curvou-se diante da arca de Deus e quebrou o pescoço. Os filisteus ficaram tão apavorados que enviaram a arca de volta a Israel. Infelizmente, não havia nenhum encargo pela arca de Deus e pelo próprio Deus no coração dos filhos de Israel. Eles deixaram a arca na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim, escondida no meio da floresta, por 20 longos anos. Ninguém sequer perguntou pela arca. Libertação para os filhos de Israel. Samuel, o profeta de Deus, começou a falar e, por intermédio de seu ministério, o coração dos filhos de Israel começaram a voltar ao Senhor. Então veio a libertação. Seguidamente, as pessoas buscam libertação, mas o coração delas não está voltado para Deus. Nesse caso, mesmo que Deus, em sua grande misericórdia, envie libertação, ela será de curta duração. O mais importante é o coração, e ele deve voltar-se para Deus. Quando governaram, os juízes não foram capazes de trazer o coração do povo de volta para Deus. Eles foram usados por Deus para trazer libertação de tempos em tempos. Mas Deus levantou o profeta Samuel e, pela voz de Deus, por meio dele, o coração dos filhos de Israel começou a voltar a ele. Eles reconheceram que haviam pecado contra Deus e Samuel orou por eles. Após a oração de Samuel, Deus lutou por eles e os filisteus foram derrotados. Houve libertação e Samuel chamou aquele lugar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O pedido por um rei. Samuel foi o último juiz, mas enquanto julgava os filhos de Israel, ele construiu um altar. Ver 1 Samuel 7. Isso é algo muito importante que veremos mais adiante.
Gradualmente, Samuel foi envelhecendo, e embora seus filhos não fossem maus como os filhos de Eli, eles também não eram bons como Samuel. Portanto, os filhos de Israel vieram até Samuel e disseram: Você já está velho, constitua um rei que governe sobre nós, como o têm todas as nações. Samuel entristeceu-se, pois sabia que com um pedido como esse, eles estavam rejeitando a Deus como seu rei. Os filhos de Israel haviam sido uma teocracia desde os tempos em que saíram do Egito, quando Deus fez com eles uma aliança no Monte Sinai até aquele momento. Deus era seu rei. Deus havia estabelecido a ligação com seu povo mediante o sacerdócio, mas ele próprio era seu rei. Contudo, nesse momento em sua história, os israelitas rejeitaram a Deus como rei. Isso ficou claro quando eles pediram um rei que governasse sobre eles como as demais nações. Por essa razão, Samuel ficou entristecido. Mais do que rejeitar a Samuel, eles haviam rejeitado a Deus. Samuel buscou a Deus e ele lhe disse: Eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Dê a eles um rei, para que saibam como é a vida sob um rei como as demais nações. Ainda que isso não agradasse a Samuel, ele obedeceu e disse ao povo: Muito bem, Deus dará um rei para vocês. A fidelidade de Samuel. Samuel então os desafiou: Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até hoje. Se causei dano a alguém, se defraudei algum de vocês, se tomei algo de vocês, se cometi alguma injustiça ou julguei injustamente, digam-me para que eu faça restituição. Os filhos de Israel então disseram: Nunca fizeste nada de errado. Isso mostra que tipo de vida Samuel havia vivido diante do povo. Então ele disse: Vocês pediram por um rei e isso foi um erro, pois vocês rejeitaram a Deus, e eu vou provar isso. Aquele era o tempo da colheita, no qual não se esperava chuva. Samuel disse: Eu vou invocar a Deus e ele enviará chuva e trovões. Portanto, chuva e trovões caíram sobre o povo, e eles subitamente perceberam que haviam errado muitíssimo ao pedir por um rei. Eles disseram: Nós pecamos. Acima de todos os outros pecados, adicionamos o pecado de pedir por um rei, tal como as demais nações. Samuel então disse: Sim, vocês realmente cometeram todo esse mal, mas agora já está feito. De agora em diante, sejam fiéis a Deus. Se o coração de vocês se voltar para Deus, Ele ainda vai abençoá-los, mas se vocês se desviarem, certamente vão perecer. Quanto a mim, Deus não permita que eu cesse de orar por vocês e lhes ensine o caminho bom e direito. Pense a respeito disto. Samuel foi rejeitado pelo povo quando eles pediram por um rei, mas foi capaz de ser fiel até o fim a este povo. Um servo do Senhor. Existem algumas coisas durante o segundo estágio da vida de Samuel que eu gostaria de enfatizar. A primeira é o ministério de Samuel como profeta. O que é o ministério profético? Ele não consiste apenas em trazer a mente de Deus às pessoas, mas também em trazer o coração das pessoas de volta a Deus. Um profeta deve falar por Deus, mas seu falar tem tal autoridade que ele tocará o coração das pessoas e não a mente delas, e fará com que eles se voltem para Deus. No final do Antigo Testamento está escrito que Deus enviaria o profeta Elias, Malaquias 4:5, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Portanto, o ministério do profeta é tocar os corações, e foi isso que Samuel fez. Sua obra não foi apenas uma libertação exterior, mas uma mudança interior. Qualquer libertação exterior é temporária. Somente a mudança interior do coração é permanente. E esse é o ministério do profeta. Em segundo lugar, Samuel também era um juiz e, enquanto exercia essa função, ele construiu um altar. Qual é o significado disso? Um altar é um lugar onde você invoca o nome do Senhor. Portanto, nota-se que Samuel não julgava de acordo com sua própria visão. Ele julgava invocando o nome do Senhor, ou seja, ele julgava com o julgamento de Deus. Em terceiro lugar, Samuel era um homem flexível nas mãos de Deus. Ele estava descontente com o pedido dos filhos de Israel, pois sabia que eles estavam errados. Contudo, quando Deus lhe disse para atendê-los, Samuel obedeceu.
Você tem de ser flexível para ser usado por Deus. Por um lado, você tem de ser firme, pois não podem haver concessões em relação à verdade. Mas, por outro lado, você tem de ser tão flexível que Deus possa dobrá-lo numa determinada direção sempre que Ele quiser fazê-lo. Em quarto lugar, mesmo que Samuel tenha sido rejeitado pelo povo, ele permaneceu fiel. Ele não apenas lhes disse que estavam errados, mas também afirmou: Eu vou orar sem cessar por vocês. Este é realmente um servo do Senhor. O terceiro estágio da vida de Samuel: a unção de Saul. O terceiro estágio da vida de Samuel vai do capítulo 13 ao 24 de 1 Samuel. Nesse tempo, Deus o usou para realizar a transição. Em primeiro lugar, ele unge a Saul. Tendo o povo pedido um rei como as demais nações, Deus lhes concedeu o que queriam, mas também fez com que a alma do povo definhasse. Seguidamente, quando pedimos a Deus algo que não é realmente sua vontade, Ele permitirá que o tenhamos. Contudo, lembre-se, ao mesmo tempo, nossa alma definhará. Não é bom forçar Deus a nos ouvir. É muito melhor que você ouça a Deus do que pedir que Ele lhe ouça. Existe algo que nunca esqueço a respeito da irmã Margaret Barber. Ela tinha uma personalidade muito forte. Deus revelou a essa irmã seu entendimento sobre algo na vida pessoal dela. A irmã Barber não gostou disso, pois tinha sua opinião própria sobre o assunto. Ela passou a lutar com Deus, assim como todos nós fazemos. Mas sua oração era essa: Senhor, não ceda, não ceda. Eu ainda irei ceder. É disso que nós precisamos. Infelizmente, os filhos de Israel pediram por um rei como as demais nações. Que tipo de rei as nações tinham? O mundo sempre olha para as aparências. Portanto, Deus lhes deu um rei de acordo com a aparência exterior. Esse homem se chamava Saul e seu nome significa aquele que foi pedido. O povo pediu e então o obteve. Samuel foi pedido a Deus e é melhor você pedir algo que venha da parte de Deus, pois irá receber aquilo que vem dele. Mas se você pedir algo que vem do homem, vai receber da parte do homem. Na verdade, Saul não era um homem mau. Segundo o ponto de vista do mundo, ele era um homem respeitável. Era formoso, alto e sobressaía do povo do ombro para cima. Saul era um homem humilde, pois quando Samuel lhe disse que Deus o havia escolhido como rei, ele falou: Quem sou eu? Eu sou o menor em minha família. Minha família é a menor na tribo de Benjamim, e Benjamim é a menor entre as 12 tribos. Quem sou eu? Quando foram lançadas sortes para a escolha do rei e Saul foi indicado, ele não foi achado, pois se escondera entre a bagagem. Quando ele foi ungido rei, alguns homens iníquos disseram: Quem é este que irá reinar sobre nós? Esses não seguiram a Saul e, por causa disso, alguns do povo queriam matá-los. Mas Saul disse: Não façam tal coisa. Ver 1 Samuel 11, 12 e 13. Ele era um bom homem e teve um bom começo. Contudo, era um homem da carne. Aos olhos de Deus, na carne não habita bem nenhum. O problema é que não vemos isso. Aos nossos olhos, existe muita coisa má na carne, mas também existe muita coisa boa. Será que você não se acha bem bonzinho? Sem dúvida, você está consciente de que há muita coisa má em você, mas mesmo assim, não se considera tão ruim. Algumas vezes você é amável, outras vezes é simpático e ainda outras vezes é generoso. Afinal de contas, existe algum bem em você. Esse tipo de homem é Saul, o homem da carne. Existe algo de bom nele, mas a carne nunca poderá obedecer a Deus. As coisas de Deus são loucura para o homem da carne. Ele não pode nem irá fazer a vontade de Deus. Deus rejeita Saul. Chegou o momento do teste. Samuel disse a Saul: Espere por mim em Gilgal por 7 dias para que eu venha e ofereça sacrifício. Os filisteus estavam se reunindo naquele lugar para a batalha e Saul estava com seu povo. Ele esperou, esperou e esperou até o 7º dia, mas Samuel não chegava. Portanto, antes que o dia terminasse, resolveu que não podia esperar mais.
Ele pensou que os filisteus poderiam atacá-lo sem que ele tivesse orado a Deus. Saul era religioso, mas legalista, e isso o forçou a oferecer sacrifício. Ele jamais deveria ter feito tal coisa, pois não era um sacerdote. Contudo, ele o fez. Assim que terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Ele ainda estava dentro do prazo de 7 dias, mesmo que bem no final dele. Todavia, Saul não podia esperar, e por causa disso, Deus disse que o reino lhe seria tirado e dado a uma pessoa mais digna, um homem segundo seu coração. Mais tarde, no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus deu a Saul outra chance ao lhe pedir que eliminasse os amalequitas. Saul eliminou a todo o povo, mas trouxe o rei Agag vivo. Ele também eliminou as ovelhas e o gado, mas guardou a melhor parte deles viva. Saul pensou que havia feito a vontade de Deus. Ele considerou aquilo como um grande feito, chegando a edificar um monumento para si próprio. Quando veio Samuel, Saul saiu a encontrá-lo e disse: "Fiz tudo aquilo que Deus me pediu para fazer." Então Samuel perguntou: "O que é isso que estou ouvindo? Não é o balido de ovelhas e o mugido de bois?" Saul respondeu que o povo queria guardar o melhor para sacrificar a Deus. Você lembra que Samuel então disse: "Obedecer é melhor do que sacrificar." Deus rejeitou a Saul. Entretanto, Samuel o amava. Ele gemeu e lamentou diante de Deus por Saul, pois realmente o amava. Mas Deus disse: "Basta, vai até Belém e unja outro." Um homem segundo o coração de Deus. Você lembra da história dos filhos de Jessé, quando veio Eliabe, o primogênito? Samuel olhou para ele, viu sua estatura elevada e pensou que aquele era o escolhido para ser rei. Ele olhou para a aparência, mas Deus disse: "Eu olho para o coração e não para a aparência. O escolhido não é nenhum desses que estão aqui." Ao fim, veio o 8º filho, que era Davi. Este era o escolhido e Deus disse: "Unge a ele." Samuel ungiu a Davi e daquele dia em diante ele protegeu a Davi, mas seguiu amando Saul até o fim. Ele amou muito o povo até o fim de sua vida. Em 1 Samuel 25:1 está registrada a morte de Samuel. Neste ponto, sua vida se encerra. Este foi o vaso usado por Deus para transferir o governo dos juízes para o reinado. Embora Saul fosse o primeiro rei, não era o rei certo, mesmo que tenha sido constituído por Samuel. Davi foi o escolhido por Deus. Parece estranho, mas muitas vezes ocorre o seguinte: primeiro vem a carne e depois o espírito. A lei vem primeiro e depois a graça. Portanto, Saul veio primeiro e depois Davi. Saul fazia parte do plano de Deus, mas não de seu propósito. Existe uma diferença nisso e espero que você possa percebê-la. No propósito de Deus, o reinado é segundo Davi, e um dia um filho de Davi se sentaria no trono. Essa é a concepção de Deus sobre o reinado. O propósito de Deus não era que Saul fosse rei, mas isso era parte integral de seu plano. Ele planejou dessa forma para demonstrar o contraste entre os reis deste mundo, segundo as nações, e o rei segundo seu próprio coração. Quão grande é a diferença entre eles! Até aqui pude compartilhar sobre apenas uma pessoa, mas existem outras duas em 1 Samuel. Tratarei um pouco mais sobre Saul e deixarei Davi para a próxima parte, pois segundo Samuel trata de sua história. Portanto, poderemos ver toda a vida de Davi nessa parte. Penso que um irmão expressou-se muito bem quando disse o seguinte: se você olhar para a vida de Saul, verá que seu começo foi radiante, mas logo em seguida tudo se tornou nublado e, por fim, o sol se pôs entre nuvens negras. Creio que isso resume bem a vida de Saul. Ele começou radiante, mas em seguida ficou nublado. Sua vida tornou-se confusa e terminou em densas trevas. Ele não apenas perseguiu Davi e tentou matá-lo, mas ao fim, já que Deus não lhe dava resposta, chegou a consultar uma médium. Após isso, morreu no campo de batalha. Essa foi a vida de Saul. Penso que, ao lermos a vida de Saul, recebemos um alerta. Se vivermos segundo a carne, não seremos diferentes dele. Ele foi ungido, mas não viveu segundo a unção. Saul viveu segundo a carne. Somos cristãos ungidos. A própria palavra cristão significa ungido. Todos nós somos ungidos. O Espírito Santo habita em nós.
Ele é a unção que está dentro de nós. E se vivermos debaixo da unção e permitirmos que o Espírito Santo em nosso interior nos ensine em todas as coisas, então permaneceremos em Cristo. Contudo, se não ouvirmos o Espírito Santo, não viveremos sob a unção. Em vez disso, viveremos segundo a carne, desejando fazer nossa própria vontade, e terminaremos como Saul. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tua preciosa palavra. Pedimos que essas palavras não sejam apenas história para nós, mas que por teu Espírito Santo nos ilumine e examine nosso coração, a fim de que sejamos como Samuel, um vaso preparado para ser usado pelo Mestre. Oramos para que tu não permitas que caiamos no caminho de Saul. Livra-nos, Senhor. Somente tua graça pode nos guardar de cair. Portanto, nos voltamos para ti, a fim de que tu nos guardes e também operes em nós, de modo que andemos no caminho de Davi, para te servir a teu propósito. No nome do Senhor Jesus. Amém.